Oi pessoal, eu vou resolver com vocês hoje o exercício 1 da Unifenas 2018. Então vamos ler aqui, eu já marquei alguns pontos principais. Então ele fala assim: a partir do enunciado em que na fórmula AO3 menos representa um elemento hipotético, o número total de elétrons dessa espécie química é 32. Então tudo isso daqui do íon inteiro, 32 elétrons. E o número atômico do oxigênio é 8. Um estudante chegou a algumas conclusões. Então lá. 1. A fórmula é um cátion monovalente. O que a gente tem que lembrar? Para ele ser um cátion, ele deveria apresentar carga positiva. Como ele está com a carga negativa, a gente fala que ele é um ânion. Lembra lá que o ânion é porque ele ganhou elétrons. Então, o primeiro tá errado, vou pôr aqui como falsa, porque isso daqui é um ânion e não um cátion monovalente, como ele coloca aí pra gente, beleza? Segunda, o elemento hipotético A poderia estar na família 5A. Pra gente conseguir ver isso, primeira coisa que eu tenho que ver, qual é o número de elétrons que esse elemento ele tem, certo? O que eu sei? Que tudo isso daqui, contando com esse elétron que ele ganhou, tem que totalizar 32 elétrons. O número atômico do oxigênio é 8, então quer dizer que se ele estiver no estado fundamental, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, o que eu posso falar? Que a quantidade de elétrons do A, então eu vou pôr assim, elétrons do A, mais a quantidade de elétrons do oxigênio, mais um elétron que ele ganhou, tem que ser igual a 32. Eu sei que o número atômico do oxigênio é 8. Como eu tenho 3 átomos de oxigênio, eu vou ter que fazer esse valor vezes 3. Então vai ficar o quê? O elétron lá do A mais 3 vezes 8, que é do oxigênio, mais 1 tem que ser igual a 32. Então aqui, 3 vezes 8, 24, mais 1, mais a quantidade do elétrons A, igual a 32. Isso daqui, 25, vai para o outro lado, subtraindo. Então, a quantidade de elétrons de A vai ficar 32 menos 25. Então, elétrons do A igual a 7, certo? Agora, o que eu vou precisar fazer? Distribuição eletrônica para ver quantos elétrons ele tem na camada de valência para ver se ele é da família 5A. Então lá, 1s2, 2s2, 2p3. Distribui os 7 elétrons, ele tem 5 elétrons na camada de valência, então tá certo, ele é da família 5A ou grupo 15 da tabela periódica. Então, a segunda afirmação aí está verdadeira. Terceira, o raio atômico do oxigênio provavelmente é menor que o de A. Então, o que a gente tem? Eu sei que o A, ele tem aqui 2 camadas, certo? Vamos ver o oxigênio, quantas camadas ele vai ter. 1s2, 2s2, 2p4. Distribui os 8 elétrons. Os dois têm 2 camadas, então quando tem o mesmo número de camadas, para eu ver o raio, o que eu vou ter que olhar? O número atômico do meu elemento. Do oxigênio é 8. Do elemento A aqui, a gente tem 7 elétrons. O que a gente tem que ver? Quanto menor a quantidade lá de prótons que eu tenho no núcleo, menor a carga atômica que eu tenho no núcleo, eu tenho que pensar que ele vai atrair menos os elétrons. Então, o meu raio ele vai acabar ficando maior.
Então, entre o oxigênio e esse meu elemento A, que ele colocou aqui, como A tem menor quantidade de prótons no núcleo, o seu raio ele acaba sendo maior. Então, o raio do A é maior que o raio do oxigênio. Vamos ver o que ele fala aí. O raio atômico do oxigênio provavelmente é menor que o de A. Tá certo também. 4. A eletronegatividade do oxigênio é provavelmente menor que a de A. O que a gente tem que pensar? Eletronegatividade, ela vai ser contrária ao raio atômico. Então, quanto maior a eletronegatividade, menor o raio. Se o A tem raio maior, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. E ele fala aí que a eletronegatividade do oxigênio provavelmente é menor. Não, a do A é que é menor. Então essa é falsa. A 5, esqueci de colocar a 5 aí, vou fazer aqui. O elemento A e o oxigênio são isótopos ou alótropos. Para ser isótopo, ele precisaria ter o quê? O mesmo número atômico. Um tem 8 e o outro tem 7, então não pode ser isótopo. Alótropo não poderia ser um átomo só, teria que ser uma substância. Por exemplo, o carbono, ele pode formar diamante, pode formar o carbono grafite, isso seriam aí alótropos. Então, corretas, a gente só tem a segunda e a terceira afirmação, logo fica aí a letra B, certo?